Pessoal, os golpistas, eles estão em todos os lugares e em todas as situações, não só nessa situação dos imóveis, porque, por exemplo, já tem golpista aproveitando a fragilidade de quem tem parentes internados em hospitais para aplicar golpes. Veja só, é preciso muita atenção. Mais uma modalidade de golpe, acompanhe. Todos os dias, novos golpes e atos criminosos voltam a surgir. É como se fosse um mercado financeiro que não para um instante. Mentes criativas, mas, sobretudo, extremamente perigosas. Dessa vez, a armadilha dos amigos do crime é ligar para as vítimas, alegando fazer parte de uma grande rede de hospital particular de Aracaju e ofertar promoções. Normalmente, os pacientes estão fragilizados e os familiares recebem ligações de pessoas que, de alguma forma, obtêm informações, dados sobre o estado clínico desses pacientes e aí, por conta dessas informações, pressionam de alguma forma o familiar, dizendo que, por exemplo, o plano de saúde não cobre determinado procedimento, não cobre determinado recurso técnico, não cobre determinado medicamento, e dizendo da necessidade, então, do paciente em relação a esses recursos e que seria necessário, então, fazer algum tipo de pagamento adicional. Ao todo, 5 pessoas foram abordadas pelos criminosos, mas apenas uma teve o crime consumado. Um prejuízo que se aproxima dos R$10 mil. E, curiosamente, a ação tem um público específico. Normalmente, pessoas que estão mais debilitadas em estado de saúde com grau de internação. Uma dessas vítimas foi Carlos Alberto Góes, que recebeu uma ligação de um possível médico, informando que precisava de uma quantia em dinheiro para realizar um exame de urgência. Contato de Aracaju, 079, solicitando uma quantia em dinheiro para um exame de emergência. Esse exame de emergência teria que ser feito naquele dia, naquela tarde. Diante da situação e causando estranheza, tentei falar com o hospital por telefone e não consegui. Fui pessoalmente na UTI e encontrando lá 4 pessoas na mesma situação. Foi recomendado pela equipe médica e pela assistência social que prestássemos uma queixa. Fomos à delegacia, prestamos a queixa, deixei a minha queixa no departamento jurídico do hospital e até agora estou aguardando como essa pessoa tinha um acesso tão privilegiado com as informações tão precisas sobre o paciente. Fico no aguardo e fico um alerta para a sociedade. O hospital ainda alega que todo paciente recebe um comunicado com orientações e até dicas para não cair em golpes. A Rede Primavera fornece, no momento da internação do paciente, a Rede Primavera fornece um documento com orientações muito claras sobre a existência potencial desses golpes e sobre como o paciente deve se comportar, o familiar deve se comportar diante de uma abordagem que seja feita dessa maneira. Então, qualquer abordagem do familiar, que o familiar receba, nesse sentido, informando que o paciente está nessa ou naquela condição e que precisa de algum aporte financeiro, de alguma transferência, a gente recomenda fortemente que não haja nenhum tipo de repasse, que não faça nenhum tipo de transferência, que se certifique dentro do hospital, que vá até o hospital e que não faça, porque o hospital não tem essa prática de fazer cobranças financeiras por telefone, nem autorizar nenhum tipo de transferência de recursos através de depósito, PIX, etc. Até o momento, a rede privada não foi intimada para prestar esclarecimentos, mas informa que a assessoria jurídica já tomou todas as providências possíveis. Normalmente, a prática se dá através do contato direto de ligação ou por aplicativos de mensagem. Até abril desse ano, mais de 40 mil ocorrências já haviam sido registradas em todo o país. Como é que a pessoa consegue saber que é um golpe? Na hora de pagar o boleto, esse boleto vai dirigir o pagamento para a terceira pessoa. Nunca vai ser para aquela instituição, nunca vai ser para a pessoa com quem você contactou, sempre vai ser para terceiro. Então, sempre desconfie. O hospital não faz esse contato para que o pagamento seja feito sem a presença do familiar.
né? Então, toda vez que a pessoa for fazer um pagamento, que é uma situação de emergência, que ela tenha dúvida, ela tem que olhar o destinatário desse boleto, porque o golpe consiste em alterar o destinatário. O boleto parece verdadeiro, tem todas as características de um boleto verdadeiro, mas na hora de pagar, ele remete para uma terceira pessoa. Geralmente é uma conta de fora, uma conta corrente de fora do estado, e aquela pessoa é uma pessoa desconhecida. Olha, todo cuidado é pouco, a gente repete isso em nossos telejornais diariamente, porque todo cuidado é pouco. Por favor, pessoal, tome cuidado. Veja que situação, né? Você tem um parente que está internado, você sabe que o parente está internado, eu não sei de que forma, e aí o hospital também tem que se explicar nesse sentido, né? De que forma as pessoas, os golpistas, descobrem que essas pessoas estão internadas e os contatos dos familiares, porque a lei de proteção de dados, que é uma lei atual e recente no país, protege esses dados também, é de responsabilidade do hospital, de qualquer hospital, público ou privado, viu? Proteger os dados de quem está internado e dos dados também dos parentes, dos acompanhantes, é obrigação e dever do hospital. Não fazer isso pode incorrer em punições e as pessoas, os golpistas, estão conseguindo esses dados e entram em contato com os familiares pedindo transferências emergenciais. A dica é, você sabe que seu parente está internado? Você sabe. É muito raro uma situação que seu parente esteja internado e não esteja com acompanhante. Ainda que você esteja em casa, vai ter um acompanhante com ele no hospital. Ligue para quem está acompanhando, ligue diretamente para a ouvidoria do hospital. Enfim, certifique-se de que é o hospital que está falando com você. E você já sabe, por mais que você imagine ou que aparentemente seja o hospital, fique ciente que o hospital raramente entra em contato por telefone para pedir transferências. Ele vai pedir para que você vá até lá, para que assine alguma coisa, algum papel, coisa dessa natureza. Agora, para pedir transferência por telefone, é muito raro. E certifique-se, vá até o hospital, entre em contato com o parente no hospital, mande na recepção, perguntar se isso realmente é verdade, porque se for um contato por telefone pedindo transferência de dinheiro, provavelmente será falso, será um golpe. Fique ligado, por favor, porque a gente não pode facilitar. Porque os golpistas estão cada vez mais especializados.